Sem Brasil na lista oficial de Cannes. Um ano após vencer 2 prêmios que originou toda aquela corrida de O Agente Secreto, o Brasil não tem nenhum nome na lista oficial do Festival de Cannes até agora. Calma, vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Como eu faço todos os anos, eu analiso mais ou menos a lista que sai primeiro do Festival de Cannes. Primeiro porque outros filmes ainda serão integrados posteriormente, isso sempre acontece, então aqui na lista da competição pela Palma de Ouro deve entrar mais uns 2 filmes, talvez 3, tem 21 até agora, então já tá mais ou menos ali no número que geralmente tem, mas sempre entra depois, mas pelo menos 1 ou 2 nomes. Ainda que esses 1 ou 2 nomes não sejam, na maioria das vezes, nomes muito impactantes. Além disso, vão entrar outros nomes nas outras mostras, e essa seleção é a seleção oficial que a gente chama. A gente vai passar um pouco por isso, eu vou mostrar aqui na tela, vou mostrar todos os nomes rapidamente, vou focar em alguns, mas sempre fazer aquela diferenciação. A lista oficial é aquela escolhida pelo festival, que inclui os filmes que competem pela Palma de Ouro de Cannes, os filmes que estão na mostra Um Certo Olhar, que é a segunda mais importante, digamos assim, além de filmes fora de competição, então filmes que vão ter premiere em Cannes, filmes da chamada mesmo fora de competição, curtas, documentários e por aí vai. Além disso, tem Quinzena dos Realizadores, que ainda não saiu porque é uma mostra paralela, tem Semana da Crítica, que também é uma mostra paralela, ou seja, não são escolhidas pelo festival esses filmes, e sim por associações paralelas ao festival, ainda que integre o Festival de Cannes. Eu sei, pode ficar meio confuso, mas é meio que assim que funciona, né? Então, quando se fala em seleção oficial, muita gente associa só a Palma de Ouro, enquanto muita gente associa a todas as mostras, e não é assim. E aqui, antes, que sempre tem aquele cara chato que vem aqui e fala assim, como você vai analisar a lista do Festival de Cannes se esses filmes nem foram exibidos? A ideia aqui é sempre olhar nos nomes presentes no Festival de Cannes. Então olhar, acima de tudo, para diretores, para filmes que eram especulados, mas acima de tudo, uma coisa que eu comento bastante aqui com vocês é essa ideia de que os festivais não são isentos, digamos assim, né? Não é todo mundo manda seus filmes para o festival e aí o festival vai analisar um por um e vai fazer uma grande seleção. Não, tem os grandes nomes que vão compor 80% da lista. E esses nomes, os filmes deles não precisam nem ser assistidos. Se tiver um filme do Almodóvar que quer disputar Cannes, esse filme vai disputar Cannes. Se tiver um filme do Farhadi que quer disputar Cannes, ele vai disputar Cannes. Se tiver um filme do Kleber Mendonça Filho naquele ano querendo disputar Cannes, ele vai disputar Cannes. Então sobram muito poucas vagas para filmes que fujam um pouco dessa bolha, e quase sempre esses filmes fora desses grandes nomes vão ser filmes franceses, em 90% dos casos, porque o Festival de Cannes é um festival francês. Então vamos dar uma olhada nessa lista, mas muita gente pode ficar frustrado e tal, cadê o Brasil? Pode aparecer Brasil nessas mostras secundárias, né? Então, como eu falei, na Quinzena dos Realizadores, na Semana da Crítica, a lista de Um Certo Regard, eu acho que ela tá pequena, talvez ainda apareçam outros nomes, então seria uma possibilidade, talvez. Ou melhor, o Brasil não está em Cannes, mas está em uma coprodução em um filme na mostra Um Certo Regard, que não é um filme brasileiro, né? Tem isso também, a gente vai ver aqui na lista como tem essas grandes coproduções. Então, filmes que são de um país específico, mas eles vão ter financiamento, eles vão ter apoio de outras instituições, de outros governos de outros países. Por isso que a gente vê a lista de nomes de cada filme, de quantos países compõem aquele filme. Sempre vão ter vários nomes. O Brasil está em uma coprodução na Um Certo Regard. Mas como um filme brasileiro mesmo, a gente não tem nenhum exatamente aqui nessa lista até agora. E eu fiz um vídeo que eu falava que o Brasil não vai aparecer no próximo Oscar, e um dos motivos é justamente esse. Não tem os seus medalhões reconhecidos internacionalmente querendo lançar filme em Cannes e Veneza esse ano. E dos filmes gerais que eu esperava que estariam nessa lista, que não apareceram, pelo menos não ainda, tem 2 nomes, né? Eu esperava Spielberg aqui fora de competição, até pelo lançamento de Dia D, que é um pouco depois de Cannes, então é muito comum esse tipo de filme americano aguardado passar a sua premiere em Cannes fora de competição, não disputando Palma de Ouro nem nada, para depois estrear. Só que esse tipo de filme muitas vezes é anunciado depois, então pode vir a ser anunciado. Estou gravando logo depois que saiu aqui a seleção oficial de Cannes. E o filme que eu senti mais falta aqui na lista é que falavam, e era muito fortemente especulado, o novo filme do James Gray,
que é um cara que sempre que ele lança filme, os filmes dele disputam a Palma de Ouro de Cannes. Não sei se o filme dele não ficou pronto, como especulavam que estava, ou se esse filme ainda pode vir a aparecer. Vamos ficar de olho, é uma possibilidade muito grande, porque a lista, se é para ter um destaque dessa lista desse ano, é uma lista muito longe de filmes americanos, né? Muito poucos filmes americanos blockbuster. Depois a gente até pode especular, vou fazer um vídeo brincando, quais desses filmes têm mais carinha de aparecer em temporada de premiações de Oscar e tudo mais. Mas aqueles filmes americanos que aparecem em Cannes, que podem aparecer posteriormente no Oscar, aqui, pelo menos por enquanto, não tem nenhum. Então vamos lá para o site do filme B, depois, posteriormente, eu vou abrir até o Wikipedia aqui, porque o Wikipedia melhora um pouco a gente conseguir ter a visualização dos países envolvidos em cada um desses filmes. Mas aqui para ver a lista geral e essa divisão que eu falei para vocês de mostras, o filme B vai ajudar bastante. Então a gente tem a Premiere de Cannes, que são esses filmes que vão passar em Cannes. Aqui a gente tem dois nomes interessantes, com Kiyoshi Kurosawa, que é um diretor que eu recomendei, inclusive, filme no último vídeo, no vídeo que saiu essa semana de filmes de terror, recomendei um filme dele, um dos melhores diretores das últimas décadas, e também a estreia do John Travolta na direção. Esse daqui já era um filme que era fortemente especulado, todo mundo sabia que ia pintar em algum lugar na competição de Cannes. Sessões da meia-noite, essas são as sessões que a Premiere, elas são à meia-noite mesmo, né? Então é o tipo de sessão que é bem legal, é bem característica de Cannes. Tem alguns nomes esperados aqui, né? Alguns nomes que sempre estão em Cannes, como o do Quentin Dupieux ou do Bertrand Mandieu também, que é um nome que tá rolando aí em festivais há muito tempo. E essas sessões, elas são características por isso. Muitas vezes são filmes de gênero, é onde às vezes tem filmes de terror, por exemplo, e por aí vai. Sessões especiais, não tem tanta diferenciação entre a Premiere de Cannes, as sessões especiais e os filmes fora de competição. Na prática, pelo menos, não há grandes diferenças. Aqui a gente vai ter nomes como Ron Howard e o próprio Steven Soderbergh. E fora de competição, a gente tem direção do Andy Garcia, mas o maior destaque para mim aqui é Her Private Hell, do Nicholas Winding Refn. Por que que esse filme aqui é uma surpresa para mim? Porque o Refn é um cara extremamente querido pelo Festival de Cannes, diretor de Drive, diretor de Demônios de Neon e por aí vai. E é um cara que eu esperava dentro de competição e não fora de competição. Aí mostra um certo olhar, que é essa mostra que geralmente ela vai dar, ou pelo menos em teoria, ela vai dar voz para países menos reconhecidos no cinema, com menor investimento, ou filmes mais experimentais e por aí vai. A gente vai até ver depois como tem alguns países que não aparecem em outras mostras que vão aparecer nessa daqui. E aqui também tem um nome muito interessante, Jane Schaumburn, porque muita gente especulava a possibilidade desse filme aparecer na competição principal, e eu falava, Jane Schaumburn não é a cara da competição pela Palma de Ouro de Cannes. Se ela for aparecer, ela vai aparecer ou fora de competição ou não certa regar, e é justamente isso que acontece, porque a gente sempre tem que olhar exatamente isso que eu falei. Tem o seu perfil, né? Cannes tem o seu perfil para a Palma de Ouro, digamos assim, os seus filmes característicos que vão disputar essa premiação. E aqui a gente vai também o filme de abertura, The Electric Kiss, do Pierre Salvadori, que é sempre um filme meio à parte do festival, muitas vezes um filme mais fraco, não necessariamente. E aí a gente vai para a lista principal. E aí, para olhar a lista principal, que aqui já tem alguns nomes que se destacam bastante, como o do Andrei aqui, que é o diretor de Leviathan e Loveless, então um nome super reconhecido no Festival de Cannes. O Rodrigo Sorogoyen, que é um nome interessante para mim, porque o último filme dele eu até recomendei já no canal, As Bestas, que é um filme que passou fora de competição em 2022 em Cannes, diretor espanhol que volta aqui agora na competição. Filme que eu gostei bastante, aquele último dele, e é muito comum isso, né? Diretores que o filme passa fora de competição, ou que passa na mostra um certo olhar, ou passa várias vezes em mostras secundárias até que vai aparecer na competição principal. Ira Sachs, o único nome americano aqui na lista, né? Então de um cinema já muito mais independente, muito querido em festivais, ele sempre tá Cannes, Veneza, Berlim, ele sempre tá ali presente há muitos e muitos anos. Só que é o único nome americano aqui na lista, principalmente com esse destaque maior de conhecimento e tal. E não é o tipo de cara que geralmente vai ter seus filmes rodando a temporada de premiações americanas, né? É um cinema muito mais à parte. Pavel Pawlikowski, diretor de Ida e de Guerra Fria, aqui um dos candidatíssimos a ter essa campanha longa, se o filme for bem recebido, de aparecer em premiações americanas e tudo mais. Laszlo Nemes, Lia Misius, esse é outro nome interessante, né, de uma diretora francesa
que passou seus 2 primeiros filmes lá na quinzena dos realizadores, sendo o último deles um filme até que passou na MUBI, né, foi comprado pela MUBI e tudo mais, e agora ela ganha seu espaço na competição principal. Christian Mugil já ganhou até Palma de Ouro de Cannes, é um desses nomes dessa geração romena, diretor de 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Outros nomes pra gente ficar interessado, que já participaram outras vezes aqui no Festival de Cannes: Marie Kreutz, que o último filme dela foi Corsage, que estava ali presente. Koji Fukada teve filme ano passado fora de competição em Cannes, esse ano dentro da competição. Nahon Jin, aqui um nome interessante, né? Quase sempre vai ter um nome sul-coreano aqui e tudo mais. O Nahon Jin já faz muito tempo que ele lançou The Walling, né? Então ele é um diretor desse núcleo sul-coreano, desse século, muito potente, muito reconhecido em festivais, só que ele lança poucos filmes, né? Ele só tem acho que 3, esse é o 4º filme na carreira, e é um diretor quase sempre muito reconhecido, mas que lança muito poucos filmes e fica aqui presente. Koreeda, carta marcada, qualquer coisa que Koreeda lançar está na competição de Cannes e provavelmente vai ganhar pelo menos um prêmio de roteiro, né? É sempre assim. Além disso, outros nomes: Arthur Harari. Esse daqui pode não ser muito conhecido o nome dele, ele não lança tantos filmes, mas ele é co-roteirista de Anatomia de uma Queda, que ganhou a Palma de Ouro pouco tempo atrás, no ano que eu fui, em 2023. Ryusuke Hamaguchi, esse filme era certeza que ia estar aqui presente, mas um filme que deve ter, ou possivelmente vai ter, uma jornada longa, se tiver distribuição e tudo mais, e pode pintar em premiações americanas. Hamaguchi, para mim, um dos grandes diretores, um dos grandes mesmo diretores desse momento, dessa geração, desses filmes que rodam festival e tudo mais. Aqui a gente tem também o Lucas Dont, que é o diretor belga de Close, que teve, né, que teve todo esse reconhecimento, né, foi indicado até o Oscar, posteriormente premiado em Cannes aquele ano e tudo mais, distribuído pela MUBI, se eu não me engano. Então ele volta aqui ao Festival de Cannes e a gente vê como tem esses nomes marcados que vão estar sempre presentes. O mesmo vale para os 2 últimos que eu vou citar aqui: Asghar Farhadi, com Parallel Tales. Farhadi já ganhou prêmios no Oscar, já ganhou o Oscar de filme internacional mais de uma vez e já ganhou vários prêmios em Cannes. Qualquer filme que o Farhadi lança é competição de Cannes e provavelmente, se o filme for minimamente bem recebido, ele provavelmente vai ser premiado. E também, óbvio, Pedro Almodóvar, que talvez seja o que mais fure a bolha desses nomes todos, né? O mais conhecido, mais reconhecido e por aí vai. Só que aí a gente pode rapidinho e dar uma olhada só nos países desses filmes, né? Pra gente ver também qual é a dominância no Festival de Cannes. Acho que isso é muito importante, que vai ser quase sempre uma dominância europeia e de alguns polos específicos do cinema. Aqui, América Latina, América do Sul, ficou devendo completamente, quase os Estados Unidos. Os Estados Unidos geralmente tem pelo menos 4, 5 filmes, e aqui só o Era Sex eu realmente não esperava. Então a gente vai olhar nessa lista aqui de produção dos filmes, e o que importa principalmente é o primeiro ou os 2 primeiros filmes, porque como a gente vê, tem vários filmes que tem coprodução de vários países, mas geralmente o primeiro país é o país principal, digamos assim, né? Os outros são co-produtores, co-distribuidores e por aí vai. Então Hamaguchi, filme dele França e Japão, né? Então aqui é uma produção franco-japonesa, inclusive tem o título tanto em francês quanto em japonês. Espanha, Bélgica, Alemanha, Polônia, que deve inclusive ser o filme da Polônia para o Oscar, lá do Pawlikowski, Romênia do Mungil, França, Áustria. Pode ver que até agora, tirando o do Hamaguchi aqui, que é uma coprodução franco-japonesa, o resto todos filmes europeus e todos filmes muito próximos ali da França. Na Goldin, Coreia do Sul, Era Sex, como eu tinha falado, Estados Unidos, aqui um filme francês de um diretor russo, França, Japão, filme sempre muito reconhecido, um país sempre muito reconhecido no Festival de Cannes, Bélgica, França, Japão mais uma vez e França. Então a gente vê como tem esse domínio europeu absurdo no Festival de Cannes, né? Então essa ideia de que o festival ele vai abrir portas para todos os outros países, isso no final é uma grande bobagem, né? Vai às vezes ter um ou outro diretor de outros países que vai ter esse reconhecimento, mas no geral não é bem assim, digamos. Só que aí, claro, quando a gente vai para um certo Regard, eles usam isso para dar um pouco mais de espaço para outros países. Então a gente vai ver países como Costa Rica, como República Democrática do Congo, como Nepal, como Chile. Então a gente já vai ver, ainda que tenha Bélgica, Estados Unidos, França, Áustria, Estados Unidos mais uma vez, mas no geral quando a gente olha para a mostra um certo Regard, a gente já vai ter outros países. Isso daí vai valer também para as mostras secundárias, né? Para quinzena dos realizadores, Semana da Crítica e por aí vai. Mas tudo isso, esse grande vídeo, é justamente para analisar os nomes que vão circular aí a temporada, que vão estar sendo falado no Festival de Cannes, que é um grande festival de cinema do mundo, um festival realmente que eu
tenho um carinho muito especial, né? Já cobri Cannes, achei muito, muito legal e tudo mais, mas pra gente sempre ficar nesse lugar mais crítico, né? Por que que o Brasil estava ano passado e não está esse ano? Porque ano passado tinha um filme do Kleber Mendonça Filho, que sempre lança filme lá, que tem abertura pro festival. Esse ano a gente não tem nenhum grande medalhão. É assim que o jogo funciona. O interessante é sempre a gente olhar não daquela forma emocionada e falar não, mas o Brasil tinha que estar, ou por que que esse filme não tá, aqueles filmes são melhores do que esses. Não, é porque o jogo funciona dessa forma, né? Então, os diretores vão ter a sua abertura e a gente vai ver aqui muitos pilares. Farhadi, Almodóvar, Hamaguchi, o diretor de Leviatã, que eu não consigo pronunciar o sobrenome, Pavel Pawlikowski, Lucas Dont, todos esses diretores, quando eles lançarem filmes, eles vão lançar filmes na competição de Cannes, ou se o filme não ficar pronto a tempo de Cannes, eles vão lançar em Veneza. É assim que o jogo funciona, a gente tem que ter esse conhecimento e entender também que é um festival francês que vai privilegiar, acima de tudo, alguns países fora da Europa, como Japão, como Estados Unidos e principalmente Coreia do Sul e principalmente o cinema europeu. E quando eu digo cinema europeu, eu estou dizendo, acima de tudo, esses países: França, Alemanha, Espanha, Áustria, Bélgica, Holanda e por aí vai. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, curte o vídeo se gostou, primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais. Por hoje é isso aí.